Saúdo a todos neste momento com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, a sua família, a sua casa, através desta live. Eu estava agora há poucos instantes no gabinete pastoral, fazendo a última leitura do texto que eu vou compartilhar neste momento, nesta live, e conversando com alguém pelo WhatsApp, e eu recebi a seguinte mensagem: pastor, até daqui a pouco o senhor não me vê, mas eu estarei ouvindo a palavra de Deus. E isso conforta os nossos corações, saber que você está aí nos acompanhando. Não que a nossa preocupação seja com número de pessoas, não é isso, mas é em saber que você está sendo abençoado com a palavra de Deus. E Deus usa os instrumentos que lhe aprouver. Graças a Deus por este recurso, nesses dias difíceis que nós temos enfrentado, mas nós vamos vencer em nome de Jesus. Mas Deus nos dá este recurso e nós tentamos fazer o melhor possível para que você seja alimentado pela palavra de Deus. Mas aquele que verdadeiramente fala é o Espírito Santo do Senhor, que habita em nossos corações. É este que nos traz o entendimento, é este que nos dá as condições necessárias para compreendermos aquilo que Ele tem reservado para as nossas vidas. Dito isto, eu quero convidar você que nos acompanha, que nos dá o privilégio e a alegria de tê-lo acompanhando-nos na página da igreja, quero convidar para que você abra a sua Bíblia para acompanhar a leitura no livro de Salmo de número 139. Salmo 139, um salmo extremamente conhecido, um salmo que nós lemos constantemente, e nós faremos uma releitura neste momento, trazendo algumas lições, alguns ensinos para as nossas vidas. Salmo de número 139. Nos diz assim a palavra de Deus: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverás de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor para a noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles.
Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos orar? Deus, nós louvamos o nome do Senhor por mais esse dia de vida que nos foi concedido pela maravilhosa graça e bondade do Senhor para conosco. Te louvamos pelo sustento das nossas vidas, te louvamos pelo pão que nos foi dado ao longo desse dia, por tudo aquilo que o Senhor nos permitiu viver e por nos permitir também chegarmos até aqui. Louvamos o nome do Senhor, pois Tu és o Deus misericordioso que se compadece do aflito e do necessitado. Louvamos o nome do Senhor porque o Senhor sabe que nós somos pecadores miseráveis e o Senhor, em Cristo Jesus, nos perdoa e nos purifica de todos os nossos pecados. Louvamos o nome do Senhor porque estamos diante de uma palavra bendita, santa, eterna e poderosa, da qual por nós mesmos não temos condições de compreendê-la, mas o Teu Espírito é que aplica as verdades do Senhor em nossas vidas. Por isso te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja falando conosco, da maneira com que lhe aprouver, exortando, ensinando, abençoando-nos, ó Deus, com a Tua palavra. Fale com todos aqueles que estão recebendo esta mensagem neste momento, ó Pai, pelos meios, nas redes sociais, que o Senhor esteja usando estes recursos para a glória do Teu nome, e usa a minha vida como instrumento para abençoar aqueles a quem o Senhor preparou para receber esta palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Este salmo, ele foi escrito pelo rei Davi. Nós não podemos precisar a ocasião e nem mesmo a data em que Davi escreveu este salmo. Não há como fazer isso. Mas nós podemos contextualizá-lo por toda a vida de Davi. Davi é alguém que passou por muitas experiências em sua vida. Experiências boas, assim como também experiências ruins. Davi, ele já foi pastor de ovelhas, ele foi soldado, ele foi rei. Davi foi amado, mas Davi também foi traído. Davi pecou, mas Davi também se arrependeu. E diante deste contexto da sua vida, Davi escreve este salmo apresentando o Deus soberano a quem ele serviu durante toda a sua vida. Ele fala a respeito da soberania de Deus, do Deus a quem Davi servia. E diante disso, neste salmo, Davi reconhece as infinitas misericórdias de Deus e pede que Deus as aplique sobre a sua vida. E nós observamos aqui neste salmo uma poderosa expressão da soberania de Deus, revelando a íntima e pessoal a relação que existia entre Deus e Davi. E esta relação íntima e pessoal e de profunda confiança e dependência, justamente porque Davi reconhecia a soberania de Deus. E esta soberania de Deus é reconhecida por Davi através de 3 atributos que ele se refere a Deus através destes atributos aqui neste salmo. A primeira coisa que Davi fala aqui a respeito da soberania de Deus, e ele confia na soberania de Deus, é porque Davi nos diz aqui neste texto que Deus é onisciente. Verso 1 ao verso 6 nos diz assim:
Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto? De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Davi fala aqui a respeito da onisciência de Deus. Davi nos apresenta Deus aqui, nestes primeiros 6 versículos deste Salmo de número 39, Davi nos apresenta Deus como sendo aquele que tem o pleno, perfeito conhecimento de tudo aquilo que existe. Deus sabe quando nós nos assentamos, quando nós nos levantamos, Deus sabe tudo aquilo que nós pensamos, Deus sabe até mesmo aquilo que nós iremos falar, antes mesmo de falar. O conhecimento de Deus é tão grande, que Deus sabe até mesmo quantos grãos de areia, quantos grãos existem nas areias das praias. E o seu conhecimento é elevado. E o salmista nos fala aqui que ninguém pode atingir este conhecimento. O termo onisciência na teologia expressa aquele que tem ciência de tudo, aquele que conhece tudo, aquele que sabe tudo. E este é o Deus que nós servimos. Este é o Deus que reina sobre o universo. O Deus que traz a origem a tudo que existe. O Deus que tem domínio sobre tudo que existe. O Deus que tem o domínio até mesmo sobre a ciência. Porque se nós pensarmos corretamente, nós vamos observar que quanto mais a ciência aprofunda, quanto mais a ciência descobre, quanto mais a ciência se aperfeiçoa, mais ela chega à conclusão de que Deus existe e é o Criador de todas as coisas. Porque Deus tem o conhecimento de toda a ciência. O conhecimento de Deus é tão elevado que Ele conhece a mim e a você mais do que nós mesmos. Jeremias capítulo 17, verso 9 e 10 nos diz o texto: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu tenho certeza que, assim como eu, você também já deve ter sido enganado várias vezes pelo seu coração. E se nós nos deixarmos levar pelos desejos do nosso coração, nós vamos nos enganar, porque ele é corrupto, desesperadamente corrupto. O nosso coração é inclinado para o mal, o nosso coração é inclinado para o pecado. E a palavra de Deus diz aqui: quem o conhecerá? Mas Deus diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Este é o Deus de Davi, este é o nosso Deus, o Deus onisciente, aquele que conhece todas as coisas, aquele que conhece o meu e o seu, os nossos corações. Mas Davi nos fala aqui também neste salmo sobre um outro atributo muito importante de Deus. Ele diz que Deus é onipresente. Nós vemos isso dos versos 7 a 12. Quando ele diz, depois de falar a respeito do conhecimento de Deus, versos 1 a 6, verso 7 ele diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa.
Davi nos fala aqui a respeito da onipresença de Deus. Davi nos apresenta Deus como aquele que está presente em todos os lugares. Davi nos apresenta Deus onipresente. Não há lugar no mundo em que Deus não esteja. Não há um centímetro qualquer da face da terra ou do universo inteiro em que Deus não esteja presente. No mais profundo abismo, Ele está. No mais alto dos céus, Deus está. No fundo dos mares, Deus está. Nas asas dos ventos, Deus está. Porque Deus está em todo lugar. Deus está em todos os lugares na face desta terra. E na teologia existem dois termos que expressam muito bem esta apresentação aqui do rei Davi. Onipresença, aquele que está em todos os lugares ao mesmo tempo. E também imensidão, que é o fato de Deus estar em todo lugar, até onde não existe nada, ou onde nada foi criado, ainda assim lá Deus está. Visto que Deus é onipresente, o que conforta os nossos corações é que Ele está conosco, mesmo em meio a essa tempestade que nós estamos enfrentando neste momento. Se Deus está em todos os lugares, mesmo que você esteja passando por dificuldade, preocupação, aflição neste momento, você não está sozinho. Deus está presente, porque Ele é onipresente. Mas Davi nos apresenta também um terceiro atributo de Deus aqui neste salmo. Ele nos fala sobre a onipotência de Deus. Deus, além de ser onisciente, conhece todas as coisas, versos 1 a 6, dos versos 7 a 12, ele fala da onipresença de Deus, que Deus está presente em todos os lugares, conhece todas as coisas, está presente em todos os lugares, e dos versos 13 a 24, ele fala que este Deus que conhece todas as coisas, que está presente em todos os lugares, este Deus é todo-poderoso. Verso 13: pois tu me formaste no meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles, cada um dos nossos dias, escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse escabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Meus queridos, Davi nos apresenta aqui Deus como o único que tem poder absoluto sobre todas as coisas. Davi nos apresenta Deus onipotente. Davi nos apresenta aqui Deus como o maior poder deste mundo. Deus tem poder de dar vida. Deus tem poder de escrever a nossa história antes mesmo dela existir. Ou seja, Ele é quem decreta todas as coisas. Deus é quem tem o poder de destruir todos os inimigos.
nenhum inimigo de Deus prevalecerá. Nenhum daquele que contenda contra Deus, que é inimigo de Deus, nenhum destes prevalecerão. Onipotência é um termo comum na teologia que expressa maior poder, único maior poder. Este é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o único Todo-Poderoso na face da terra. Se nós juntarmos todos os poderes deste mundo, eles não são nada se nós compararmos simplesmente com as migalhas do poder de Deus. O poder de Deus é tão grande, o poder de Deus é tamanho, que Deus trouxe à existência todas as coisas sem fazer nada, simplesmente com a sua palavra. E eu gostaria que você, se você pudesse, se você estiver com a sua Bíblia em mãos, que você abrisse em Gênesis, capítulo 1, o início de todas as coisas, criação do céu e da terra e de tudo que existe. Gênesis, capítulo 1, no verso 1 nos diz assim: no princípio, no início, criou Deus céus e terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Mas Deus é o Todo-Poderoso. O poder de Deus é tão grande que todas as coisas vieram a existir simplesmente com a sua palavra. Verso 3: disse Deus: haja luz, e houve luz. No verso 6: e disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. O final do verso 7 diz: e assim se fez. No verso 9, o texto nos diz: disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. No verso 11, e disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. Se você observar no versículo 14, disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer separação entre dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim se fez. Se você observar o verso 20, disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. E assim aconteceu. E se você observar também o versículo 24, disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Versículo 26, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E assim se fez. Eu e você, nós estamos aqui. Deus é o Todo-Poderoso. O seu poder é tão grande. Deus é onipotente. E o seu poder é tão grande que tudo veio a existir a partir do nada, ex nihilo, simplesmente pelo poder da sua palavra. Ouvimos muito dizendo por aí: olha, a palavra tem poder, a sua palavra tem poder. Deus é quem tem poder. A palavra de Deus é que é uma palavra poderosa, porque Deus diz: haja e ouve. Deus diz: haja e aconteceu, porque Deus é o Todo-Poderoso. E Ele demonstra domínio sobre toda a criação, abrindo rios e mares, voltando o giro da terra,
curando enfermidades, ressuscitando mortos, realizando milagres, fazendo animais falarem, fazendo grandes exércitos serem derrotados por poucos homens e muito mais. Por quê? Porque Ele é o Todo-Poderoso, porque Ele é o Onipotente. Deus é soberano. É isso que Davi está dizendo aqui no Salmo 139. E a sua soberania, ela é revelada através destes atributos incomunicáveis, exclusivos de Deus: onisciência, onipresença e onipotência. E o conhecimento destes atributos exclusivos de Deus devem impactar os nossos corações e afetar o modo como nós vivemos. Porque se o Deus que nós cremos conhece todas as coisas, está presente em todos os lugares e é todo-poderoso, isso deve trazer impacto sobre nossas vidas. Isso deve moldar a nossa maneira de viver. Nós precisamos viver e encarar a realidade presente tendo esta certeza em nossos corações. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Por isso, diante das injustiças e sentimentos de incompreensão, nós podemos ter a certeza de que Deus é aquele que tem todo o conhecimento e nos compreende. Talvez você se sinta incompreendido, ninguém te entende, ninguém te compreende, mas Deus tem todo o conhecimento. Não há nada e nem ninguém que Deus não conheça, porque Ele é onisciente. Diante de momentos de solidão, quando você talvez se sinta abandonado por todos, abandonado pelos familiares, abandonado pelos amigos, abandonado talvez até mesmo pelos irmãos, pela igreja, talvez você se sinta assim, mas tenha certeza de que Deus está sempre ao nosso lado. Por quê? Porque Deus nunca nos abandona. E por quê? Porque Deus é onipresente. Diante das tribulações, diante das lutas amargas e difíceis que nós enfrentamos em nossas vidas, e elas existem, e nós estamos atravessando um momento difícil, sim, mas nós podemos ter a certeza de que nada é maior que o poder do Deus a quem nós servimos mediante a sua graça. Não há nada tão poderoso quanto Deus, que trouxe tudo e todos à existência e controla tudo com o poder das suas mãos, porque Ele é o Deus onipotente. Crê que Deus vê e que Deus conhece todas as coisas, isso nos conforta. Por quê? Porque Deus nos conhece. Deus sabe o que necessitamos. Deus sabe das nossas fragilidades. Deus sabe dos nossos medos, receios e temores. Deus sabe o quão pequeno e miserável nós somos. Ele conhece as nossas necessidades. E Ele é o único que tem poder para supri-las neste momento. Este é o momento de nós aplicarmos em nossas vidas este conhecimento que nós temos desta doutrina tão salutar e importante da Igreja Presbiteriana do Brasil, a soberania de Deus, um Deus que é onisciente, onipresente e onipotente. Que Deus abençoe e traga paz, consolo e conforto na sua casa, ao seu coração e à sua família. Vamos orar? Bendito Deus, eterno e soberano Pai, nós louvamos o nome do Senhor pela Tua palavra ministrada aos nossos corações neste momento, Pai. E que nós tenhamos em mente todos os dias das nossas vidas, e mesmo que nós ou nos sintamos injustiçados ou incompreendidos,
em nossas vidas, mas que nós tenhamos a certeza da onisciência do Senhor, ou seja, não há nada que o Senhor não conheça. O Senhor conhece o nosso coração e as nossas necessidades melhor do que nós mesmos, ó Pai. Nos momentos de solidão, nos momentos que nos sentirmos abandonados, nos momentos em que nos sentirmos sozinhos, ó Pai, nesta caminhada pela estrada da vida, que nós venhamos sentir o conforto do Senhor, porque o Senhor é aquele que nunca nos abandona. O Senhor é o Deus onipresente. Não há como fugir da presença do Senhor, não há como fugir da face do Senhor, porque o Senhor está em todos os lugares. O Senhor está em cada lar que está nos acompanhando neste momento. O Senhor está aqui comigo. O Senhor está na minha casa também, junto da minha família, junto desta igreja, junto da nossa cidade, junto do nosso estado, da nossa nação, no mundo inteiro que foi criado pelo Senhor. Tu és o Deus presente, Pai. E Tu és aquele também que é tão poderoso, que trouxe à existência tudo e todos aqueles que existem, Pai. E nós somos sustentados pelo poder do Senhor. Estamos diante de uma ameaça invisível, de uma ameaça poderosa, de uma ameaça que mexeu com a estrutura do mundo inteiro, mas ainda assim é migalha diante do poder do Senhor, Pai. Por isso, ó Deus, nos dê ânimo, força, confiança, determinação e principalmente fé na palavra do Senhor, Pai. O Deus onisciente, onipresente e onipotente. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado pelo privilégio e alegria de ter você nos acompanhando. E saiba que o conhecimento destes atributos exclusivos de Deus não é simplesmente um conhecimento teológico, não é simplesmente um conhecimento a respeito de Deus, mas que seja como Davi, não um conhecimento sobre Deus, um conhecimento a respeito de Deus, mas um conhecimento de Deus, com Deus. Não é um Deus qualquer, onisciente. Ele te conhece melhor do que você mesmo. Ele me conhece, Ele nos conhece e Ele está conosco. O Espírito Santo dele está conosco e Ele é o Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus.